usa o teu servo e abençoa o seu ministério para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Quero externar nessa noite minha gratidão a Deus por poder estar com os irmãos aqui pela primeira vez. Quero agradecer a todo o carinho que eu já recebi desde o primeiro contato feito com a irmã Graciele, desde do irmão que foi me pegar ali fora, esqueci o nome, desculpa, Michel, ao querido irmão também que me recepcionou, a todos os irmãos, cheguei aqui, fui bem recebido. Eu agradeço aos irmãos pelo carinho de todos. Espero voltar aqui outras vezes, amém? Para estar somando com os irmãos, agradecer a Deus. Eu estava tranquilo, irmão, até que o pastor Livre chegou. Agora que ele chegou, agora fica difícil até para mim conseguir pregar. Porque para pregar isso aqui, irmãos, só vocês para dar o testemunho. Mas eu quero agradecer a vida do pastor Livre, que é um grande amigo de muitos anos, que a gente fez grandes amizades aí, tivemos muitos motivos de alegria, alguns bem divertidos, né? Para rir, mas foi bênção, irmãos. A amizade que nós temos nossas correrias da vida aí que todo mundo tem, mas de vez em quando nós estamos em contato para juntos fazermos a obra de Deus, amém? Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 11. Prometo que não vou demorar, será bem rápido, será uma passagem bem conhecida, mas que não deixa de ter a riqueza do conteúdo da palavra de Deus. Livro de João, capítulo de número 11. Glória a Deus. O tecladista pode me ajudar com o solo? Amém? Glória a Deus. Quem encontrou o livro de João, capítulo de número 11, diga amém. Te diz assim a palavra do Senhor. Tem alguns ainda procurando. Glória a Deus. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, as suas irmãs, dizendo: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disse-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-nos, e tornaremos para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Ele, porém, cuidava que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória seja dada no nome do Senhor. Meus irmãos, todos nós sabemos que desde que Jesus ele dá início ao seu ministério, enquanto Jesus ele ainda era o carpinteiro de Nazaré, enquanto ele havia assumido a responsabilidade na carpintaria que era do seu pai, chamado José, ninguém dava tanta ênfase para o Jesus de Nazaré, a não ser para procurar ele para fazer algum móvel ou alguma coisa da sua profissão. Mas quando Jesus ele dá início ao seu ministério, até as pessoas que nunca ouviram falar dele começaram agora a querer descobrir quem era este homem que estava causando alvoroço em toda a cidade, chegando até a Jerusalém, na alta cúpula
da religião do povo judeu. Quando Jesus ele começa a pregar, dá início ao seu ministério, as pessoas, quando ouvia ele pregar, não era somente a palavra que mexia no coração das pessoas, mas quando aquelas pessoas começavam a ouvir a palavra de Jesus, logo de imediato, se houvesse alguém na plateia, alguém no auditório ouvindo ele, que tivesse alguma enfermidade, logo aquela enfermidade instantaneamente era curada. Se havia alguém que estava possesso de um demônio, e talvez aquela pessoa não tinha, através das leis judaicas, através dos métodos que o judeu tinha para expulsar os demônios, estava ali escondido ali, logo o demônio se manifestava. Porque não era só uma palavra lançada ao vento, era uma palavra que mexia na alma, mexia no coração, e as pessoas começavam a ser impactadas através do poder de Deus que estava acerca da vida de Jesus. E a Bíblia diz que logo de imediato a fama de Jesus começa a percorrer todas as cidades da Judéia, todas as cidades da Galileia, todas as multidões como alto-falante, e começava a proclamar: olha, aquele homem carpinteiro de Nazaré, ele é um homem diferente, porque quando ele abre a sua boca, a palavra de Deus, além de ser pregada, o poder do Espírito do Deus Todo-Poderoso está sobre a vida dele. Ele é o profeta, ele é o escolhido que Deus havia prometido para o seu povo, que havia de enviar, que anunciou através dos profetas. Ele é aquele a qual foi anunciado por Isaías, ele é aquele que foi anunciado pelos profetas maiores e também menores. Chegou o grande dia da nossa virada de volta. Deus vai fazer novamente alguma coisa no nosso meio. Quando essa palavra, quando esse anúncio chega ao ouvido dos religiosos de Jerusalém, quando eles ouvem isso, ele não vê com a visão que aquele povo estava vendo. Ele vê um Jesus que poderia ameaçar a religião que eles haviam construído durante tantas gerações. Porque nós precisamos entender que no tempo de Jesus, a religião judaica já estava corrompida. Nós vamos ver que dentro de Jerusalém havia 2 sacerdotes, quando na verdade Deus havia estabelecido apenas um sumo sacerdote. Havia 2 sumos sacerdotes, sendo eles Anás e Caifás, um genro e um sogro. A religião já estava corrompida. O trono de Israel, de Jerusalém, também estava corrompido. Nós vamos ver o rei por nome Herodes, que também havia se corrompido, havia feito aliança com Roma, para poder servir a Roma, fazer aquilo que Roma queria fazer. E nós vamos ver que João Batista, que era o profeta que Deus havia anunciado, que havia levantado, ele levanta uma profecia, ele levanta um anúncio contra o pecado de Herodes, que havia se casado com a mulher que era irmã, que era esposa do seu irmão. Então o reino estava uma bagunça. Os profetas então nem pensar, já havia mais de 400 anos que não se levantava profeta naquela nação. Então a nação de Jerusalém, a nação de Israel estava completamente corrompida. Deus levanta João batiza Jesus, e agora o pregador de Nazaré está causando o reboliço em todo Jerusalém, ao ponto daqueles homens que eram autoridade da lei olhar para Jesus e ver ele como uma ameaça. E tudo aquilo que é ameaça, logo de imediato tentam calar a voz, tentam matar, tentam sumir com isso. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque no capítulo em que nós lemos o livro de João, se você fazer uma retrospectiva em alguns versículos, no capítulo de número 10, nós vamos ver que Jesus estava em Jerusalém ali, e percebe que os homens, a autoridade de Jerusalém, queria pegar ele em alguma falha,
queria encontrar algum defeito em Jesus para que pudesse levar até o tribunal de Jerusalém e condenar Jesus por aqueles crimes, porque Jesus se titulava sendo o Filho de Deus, e nenhum judeu do Velho Testamento, nenhum profeta escolhido por Deus jamais se intitulou Filho de Deus, a não ser aquele que de fato viria, que seria o Messias. Então Jesus, ele se intitula realmente o Filho de Deus, porque ele é o Filho de Deus. Querendo ou não, ele é o Filho de Deus. E eles não se preocupam com os milagres que Jesus está fazendo, porque Jesus começa a dizer para ele: vocês não têm visto os milagres que têm acontecido? Vocês não têm visto as curas que têm acontecido? Mas eles não estão preocupados com as curas. Eles não estão preocupados com os milagres que Jesus está fazendo. Eles estão preocupados que se de fato Jesus é quem ele é, o trono que eles haviam estabelecido, o poder que aquele povo, a cúpula de Israel havia fortalecido ali, estava prestes a acabar, porque nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote iria precisar quando o Messias viesse. Quando o Messias viesse, não ia precisar mais de sacrifício, não ia precisar mais de sumo sacerdote, porque ele era o cumprimento de toda a lei. Então precisavam calar a boca de Jesus de alguma forma. E Jesus, vendo que estava em perigo, o que é que ele faz? Ele sai de cenário, ele sai em cena, e ele vai para o que a Bíblia chama em João capítulo 1, a partir do versículo 28. Jesus, ele volta para o mesmo lugar aonde João ele costumava a batizar. A Bíblia vai dizer agora, no texto que nós lemos, capítulo número 11, que a Bíblia vai contar a história de um personagem que fazia parte daqueles que eram íntimos da pessoa de Jesus, sendo chamado de Marta, Maria e Lázaro. Precisamos aqui levar algo aqui para entendimento, que este Lázaro aqui não é o mesmo Lázaro apresentado em Lucas capítulo de número 16, que vai falar acerca do mendigo, que era chamado Lázaro, e também do rico, dessa passagem, dessa parábola. Não tem nada a ver, aqui é um outro Lázaro. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que este Lázaro, que era amigo íntimo de Jesus, que era amigo, aquela família era uma família que a própria Bíblia diz que era uma família que Jesus ele amava, era uma família que Jesus, sempre que podia estar em Betânia, ele fazia questão de visitar aquela família, de estar comungando com aquela família. E a Bíblia Sagrada vai dizer que este Lázaro aqui, ele vai ficar enfermo. Nós não sabemos qual era a enfermidade que ele havia adquirido, só sabe que esta enfermidade o levaria ao óbito, o levaria à morte. Vamos parar um pouquinho aqui só para você entender algo. Todos nós, quando estamos doentes, ou quando sabemos que alguém da nossa casa está doente, logo de imediato nós não corremos para o pronto-socorro, porque nós de alguma forma vamos tentar dentro da nossa própria casa, tentar solucionar o problema. O médico, o pronto-socorro, a gente só leva só em última instância. Em último caso, quando não tem mais nenhum jeito, aí a gente leva para o médico. Quem é que aqui talvez não acordou já com alguém dentro de casa passando mal e diz: toma isso aqui? Até aqueles mais antigos dizem: toma esse chazinho aqui, que vovó, ela muito tempo atrás já me dava aqui, aquela irmã do chazinho, já viu? É mais ou menos assim. Quando Lázaro ele fica doente, tentam resolver o problema dentro de casa, com aquilo que estava no meio que ele poderia fazer. Toma remédio, toma medicamento, toma um chá, e o problema não resolve. O problema, pelo contrário, o problema só se agrava. Aí, é neste momento em que, normalmente, quando os remédios que a gente tem dentro de casa, aquilo que está ao nosso recurso, não resolvem, o que é que a gente faz? Vamos no médico, ver o que é que está acontecendo. Naquela época, o médico, quem tinha condição, o médico vinha até a casa. O médico é chamado pela família e vai até a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Faz o diagnóstico, faz os exames que haviam fazer na época, pergunta o que ele estava sentindo. Passa um remédio e diz: fiquem em observação, porque se piorar, vocês me chamam de novo. Toma aquele remédio, os dias se passam e a doença só se agrava. Chama o médico de novo. E o médico, quando ele vê a situação em que Lázaro havia, porque não havia nenhuma melhoria, só piora, aí o médico descobre: essa doença não é a não ser para a morte.
não tem mais o que fazer. O que estava o nosso recurso, a gente fez. O que estava ao nosso alcance, na nossa tecnologia da época, a gente fez. Não tem mais o que fazer. Infelizmente, essa doença, ela é para a morte. Não sei se aqui talvez alguém já vivenciou isso, de ter alguém dentro do hospital da sua família, que o médico olhar e disse assim: infelizmente, só um milagre pode mudar essa situação. Não tem jeito. Tudo que estava ao nosso alcance, nós fizemos. Agora só o milagre. Imagine o médico olhando para a família dizendo: vocês acreditam em milagre? Vocês acreditam que Deus pode curar ele? Então se apegue a essa fé, porque só a fé de vocês, só um milagre pode fazer Lázaro sair dessa situação. Olhe para cá. Todos nós já tivemos alguém no leito de hospital que o médico talvez disse isso. Muitas pessoas se desesperam, porque entende que se está na mão de Deus, vai dar ruim, vai morrer. Quem você nunca ouviu que o médico chega para ele: infelizmente, não tem o que fazer, nós fizemos cirurgia, nós fizemos tudo. Essa pessoa aí, só um milagre. A pessoa grita, chora, se espeneia, porque na cabeça dela já entendeu. Se só está na mão de Deus, parece que perdeu o controle, não tem mais jeito. Quando na verdade, se está na mão de Deus, está tudo no controle dele. O desespero entra dentro da casa de Marta e Maria, o choro, o pranto, mas elas lembram que elas têm um amigo, que esse amigo era aquele que estava sempre em todos os momentos para festejar com ele. Ele era aquele amigo que quando tinha aquele baião de 2, ele estava lá junto para comer o baião de 2. Quando estava lá para comer o mocotó, ele estava lá junto para comer o cotó. Para beber a Coca-Cola gelada, ele também estava lá. Mas na hora da doença, ele também precisa estar. Porque ele não é amigo somente no momento de alegria. Sim ou não? Então olhe para cá. Quando elas percebem que não tem mais jeito no diagnóstico humano, elas lembram que elas têm um amigo, que ele não está no relógio humano, mas ele está no controle e no tempo do Deus vivo. Aí ela logo de imediato corre, chama um mensageiro aí, chama o carteiro, o Sedex. Naquela época não tinha, mas tá ficando até velho, isso já está até passando, né? Sedex da época da carta, lembra? Os mais antigos lembram, mandava cartinha. Eu lá na minha cidade de Alagoas, mais ou menos assim. Antes de vir para cá, eu era de Alagoas, irmãos, nasci lá. E meu pai que veio para cá a primeira vez, quantas vezes minha mãe lá mandava cartinha. Às vezes a carta chegava, não chegava, meu pai chegava, voltava primeiro para casa e a carta se perdia pelo tempo. Não havia carta naquela época, a única coisa que tinha era pergaminho. Enviava para o mensageiro, mas aquela informação era tão importante que não poderia esperar uma carta chegar. Era algo urgente, que precisava de pressa, que precisava de que alguém fosse direcionado sem perca de tempo. Ela chama o mensageiro e diz: olha, vai atrás de Jesus e diga para ele que está enfermo aquele que ele ama. A mensagem era bem clara, dizendo: diga para Jesus que não é qualquer um que está doente, é alguém que ele almoçou, é alguém que ele abraçou, é alguém que ele convive, é alguém que faz parte do convívio dele. Não é qualquer um que passa andarilho pelo meio do caminho, é alguém que está constantemente com ele, ora, conversa com ele, está todo o tempo na mesa com ele, avisa ele que o amigo está precisando de socorro. Tem momentos, querido, em nossa vida que a gente vai precisar colocar em prática e chamar a atenção do verdadeiro amigo para fazer algo pela nossa vida. O mensageiro sai, olhe para cá, algo que é muito importante aqui frisar, que não havia anúncio de outdoor, não havia mensagem de publicação como hoje nas redes sociais para identificar onde é que alguém está, um GPS da vida, o Waze, não tinha. Não sabia onde é que Jesus estava.
Até porque Jesus, desde que começou o seu ministério, ele não tinha um lugar fixo para ficar. Todo momento ele estava mudando. Até porque, como eu já falei, a cúpula de Jerusalém queria prender ele a qualquer momento, toda hora. Então ele tinha que constantemente estar mudando. Então ele estava em Samaria, daqui a pouco ele estava em Betânia, daqui a pouco ele estava na Galileia, daqui a pouco estava na Judéia. Constantemente estava mudando a sua localização. Então não era fácil encontrar Jesus. Só poderia encontrar Jesus quem é amigo de verdade. Quem é amigo sabe onde o seu amigo está. Quando elas anunciam, vai até Jesus, ela estava dizendo, eu sei aonde ele está. Eu não tenho aqui o GPS, a localização onde ele está, mas eu sei onde está. Vai ali, naquele lugar, porque você vai encontrar ele. Vai atrás dele, porque eu preciso de urgência. O mensageiro chega. Imagina o mensageiro suado, desesperado. Bom, Jesus, vamos para Betânia, porque Lázaro está enfermo. E o médico já disse que ele vai morrer, não tem jeito. O desespero toma conta do mensageiro. Se o mensageiro está desesperado, imagine Marta e Maria como é que está lá, agoniada. Tu já ficou esperando uma notícia dentro de casa e a pessoa diz assim para você, ó, aguarda aí, a qualquer momento eu te dou a resposta. Irmão, isso é a pior coisa que tem. É melhor descarregar logo tudo, logo do que dizer, aguarda aí, daqui a pouco te dou notícia. Manda tu aguardar. Imagina Marta e Maria, uma olhando, andando para um lado para o outro, desesperada. Cadê? Não chega. E passa um dia, não vem nada. E Jesus fala assim, ó, fica tranquilo. Porque essa enfermidade não é para. Volta para Marta e Maria e anuncia para ela. O mensageiro vai na frente. Jesus vai atrás. Jesus fala assim, vamos ficar mais um pouquinho aqui? Mais 2 dias, o negócio pegando fogo lá em Betânia. O anjo da morte, doido para ceifar a vida de Lázaro. Quando o mensageiro chega lá, querido, em Betânia novamente, quem sabe animado, dizendo, bom, ele disse que ele vai vir, que essa enfermidade não é para a morte. Então, se não é para a morte, se Jesus falou, então não vai morrer. Só que quando o homem chega, o mensageiro chega na casa de Marta e Maria, o que tinha acontecido? Lázaro tinha, imagine, querido, mais uma vez falando, os nordestinos têm costume de fazer isso, colocar no meio da sala de estar o corpo para poder velar, né? Aqui no Rio não tem essa prática, mas o nordestino lá mais ou menos assim. Imagine então, querido, aquele corpo já estirado ali, no meio da sala. O mensageiro olha, vê aquela multidão na porta de Marta e Maria e diz, ué, o que houve? Começa a pedir licença, dá licença, deixa eu passar. E vê, ué, o que aconteceu? Marta Maria vem, você demorou demais. Não encontrou ele? Não achou aonde eu havia te dado a direção? Ele, sim, achei ele. E ele disse que Lázaro não iria morrer. Ele deixou bem claro que essa enfermidade não era para. Mas agora Lázaro está morto. No caixão, a família já velando ali, Marta e Maria. As pessoas da cidade, porque era muito comum isso na cidade, no Nordeste também. O corpo fica lá no meio da sala, aí vem vizinho, aquela vigília, a noite todinha velando o corpo. Aí vem vizinho, vem pessoa lá do outro lado da cidade que tu nunca viu, vem chorar também junto contigo, né? É assim, café vai servido assim, na vontade assim, é assim mais ou menos lá. Então, irmão, imagine esse chororô e o desespero, e na cabeça de Marta Maria aquela indagação: por que ele não chegou a tempo? Seja sincero, tu é crente há 5, há 10, há 15, há 20 anos, é novo convertido, eu não sei, mas tem momento na tua vida que você precisa de socorro urgente e parece que Jesus não está fazendo nada. Aquela porta que você tanto pediu, que disse é minha vez, e às vezes Deus até usou pessoas para confirmar que realmente era tua e não aconteceu. Diz, por quê? Era minha vez, era a minha oportunidade, era o meu momento, era a hora de eu cantar o tão hino da vitória que eu tanto esperei. Recebeu aquela profecia e se agarrou àquilo, e a profecia aconteceu totalmente ao contrário. E elas estão olhando dizendo, cadê ele? Porque nós não somos um qualquer.
elas entendiam. Ele sentou na nossa mesa, comia com a gente, festejou com a gente na hora que a gente mais precisou. Cadê ele? Quem é que nunca orou assim, dizendo: Senhor, aonde é que o Senhor está? Eu não tenho mais força, eu não tenho mais capacidade de seguir à frente, não tenho mais vontade de orar, mais vontade de jejuar. Cadê o ânimo? E parece que o céu se fecha, como aconteceu agora. Um temporal veio respondendo para você: Deus não vai fazer nada por você. Deus não está nem aí para você. Jesus continuava lá. E os discípulos estão dizendo: Senhor, o que a gente vai fazer? Lázaro está doente. Como é que a gente vai fazer? Ele falou: a gente vai voltar para a Judeia. Aí eles falam: mas o Senhor sabe que a gente acabou de sair de lá, porque a cúpula lá de Jerusalém queria matar todo mundo. Então o Senhor quer voltar para lá? Nós precisamos voltar, porque chegou a hora de eu mostrar o meu poder. Olhe para cá, querido. Deus, ele nunca está atrasado na nossa vida. Não. Deus, ele nunca chega atrasado na nossa vida. Ele deixa bem claro para os seus discípulos: eu não fui no momento em que fui chamado simplesmente por um motivo, porque essa doença que Lázaro tem é para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso que você está passando, está chorando, está sofrendo, não é para ver a sua morte, mas é para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja exaltado na sua vida. E quando a reviravolta vier, você entenda que ele sempre esteve no controle, sempre esteve na direção, sempre esteve no domínio, sempre esteve na coordenação de tudo na sua vida. Jesus agora olha para os seus discípulos e diz para eles: olha, precisamos voltar, porque o nosso amigo Lázaro está dormindo. E o discípulo diz: olha, mas se ele está dormindo, significa que está tudo? Se está dormindo, está tudo bem. Mas na verdade, o sono que Jesus queria falar ali era que ele estava morto. Nesse intervalo, querido, Lázaro já tinha sido sepultado. Já tinham fechado já com betume, já botado uma pedra enorme na frente para tampar. Marta e Maria já estão dentro de casa, já em luto. Aí lá vem sorridente, quem sabe: ô Maria, ô Marta, vim tomar um café, vim almoçar com vocês. Marta, irmão, quando vê Jesus na entrada da cidade, ela sai correndo desesperada, querido. Quem já passou por um desespero aqui de tu não olhar para frente nem para o lado, sai correndo desesperada? Marta sai voada correndo e diz: Senhor, aonde é que tu estavas? Onde foi que o Senhor estava? Isso não é mais hora de chegar, porque agora não tem mais o que fazer. Acabou. Não tem como fazer mais nada, porque o nosso irmão já morreu, já foi sepultado. Enquanto está no hospital ainda entubado, pode ser feita alguma coisa. Enquanto está no leito do hospital, ainda pode se fazer alguma coisa. Mas depois que morreu e sepultou, não tem mais nada que possa ser feito. A Bíblia Sagrada fala, querido, que Maria fica sabendo que Jesus estava conversando com Marta. Maria sai correndo também em desespero. Diz: Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar naquele grande dia do justo, mas por que agora? Porque neste momento em que nós estamos em grande comunhão contigo, e quando a gente mais precisou, o Senhor não estava. E a Bíblia diz que Jesus chorou com elas. Olhe para cá, querido. Deus não é insensível ao teu sofrimento. Deus não fica feliz em provar um servo seu. Deus não tem prazer em ver o sofrimento dos seus servos. Deus, ele não fica contente em ver você chorando, em ver você numa prova, em ver você em desespero, jamais. Mas o que Deus ele quer fazer em nossa vida, nos ensinar. Às vezes é necessário a gente passar por algumas provações,
acima do que nós podemos suportar. 1 Coríntios capítulo de número 8, Paulo vai dizer o seguinte, que quando ele foi para a Ásia, ele passou tanta aflição, passou tão terrível angústia, que ele desesperou da vida e queria até morrer. Crente passa por desespero. Crente passa por sofrimento além do que pode suportar. Um exemplo, Jó. Você não está numa redoma de proteção que você é inatingível. Não é pelo fato que eu e você levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus que o mal não pode acontecer com a gente. Quantos crentes fiel que você conhece que talvez morreu nessa pandemia? E não foi em pecado que ele morreu, não. Às vezes era mais crente do que eu e você. Era mais fiel do que eu e você. E Deus foi injusto porque eles morreram? Não. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Ele tem para fazer, eu e você não entendemos. E Deus também tem hora que Ele não quer explicar o que Ele quer fazer. Nós temos que simplesmente aceitar e adorá-lo. Nós, como seres humanos, sempre queremos saber por quê, para quê, para onde vai, o que vai fazer. Mas Deus tem hora que Ele vai fazer, vai permitir. E Ele não vai te dar satisfação de nada. Você simplesmente tem que adorar a Ele e aceitar o trabalhar dEle. Não tinha explicação o que aconteceu com Lázaro, amigo dele. Alguém que era próximo dele, não tinha explicação. Até porque nós vamos ver em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 22, Jesus realizando outra morte da filha de Lázaro, de Jairo. A menina havia morrido. Jairo sai em desespero, procurando Jesus para que pudesse curá-la. O que acontece? Quando chegaram dentro de casa, ele saiu com a menina doente. Quando voltou para casa, a menina estava morta. O que Jesus faz? Ressuscita a menina. Outro que Jesus também ressuscitou, o filho da viúva de Naim. Diferentemente da menina que estava morta ainda dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Jesus, ele impede um cortejo que estava sendo levado para o cemitério. Com Lázaro, o Senhor Jesus permite, não somente que ele saia do seu quarto, não somente que o seu cortejo se concretize, mas que também o seu sepultamento seja realizado. Jesus olha para as duas irmãs e diz para ela: vamos aonde vocês enterraram ele. Vamos até o cemitério. Vamos até os sepulcros aonde vocês enterraram ela. Ela deixa bem claro: Senhor, não tem mais o que fazer. Ele já está morto. E já tem 4 dias que ele morreu. Provavelmente a decomposição do corpo já começou. Provavelmente o seu corpo já está totalmente fedido. Provavelmente a sua pele já está se deteriorando. Está completamente impossível o reconhecimento do meu irmão, porque já está morto. Não tem nada, deixa esse negócio para lá. Jesus disse: não vamos deixar para lá. Se vocês me chamaram, eu não cheguei no tempo que vocês queriam. Eu cheguei no meu tempo. Estou dizendo para você: vamos mexer no sepulcro, naquilo que está fedendo, naquilo que está morto. Porque nessa noite o sepulcro vai ser mexido. Aquilo que está morto vai ser mexido. Porque chegou o tempo do Deus Todo-Poderoso mudar a história. Terminando, quando ele chega ao sepulcro, lembrando que a multidão segue ele, a multidão que vem com Jesus, juntamente com seus discípulos, a multidão que já estava ali, fazendo ali, abraçando Marta e Lázaro, se condoendo com as dores dela, com o luto dela, vai para o sepulcro. O que acontece? No sepulcro, uma grande multidão, um grande auditório estava vendo aquilo. E Jesus faz algo inesperado. Jesus dá uma ordem, querido. Porque nos olhares de Marta e Maria, da multidão, Jesus só queria se despedir do seu amigo. Olhar para o seu caixão e dizer: vai com Deus, até a próxima. Só que com Deus é diferente. Ele entra no sepulcro, ele entra no cemitério,
e o que está morto começa a se revirar. Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer, que ele olhando para aqueles que era o cuidador do cemitério, né? Que é aqueles que enterram as pessoas, cuida dessa parte de fazer o monumento ali. Olha para ele e diz assim, ó, tira essa pedra do meio do caminho aí, arranca. As irmãs correm de Senhor, já avisei, está 4 dias enterrado aí, não tem para que o Senhor ver, não tem como, está fedendo. O Senhor quer se despedir dele, se despeda só em espírito. Diz, não, tira a pedra, sai da frente. Irmãos, quando ele já arranca aquela pedra enorme, imagine o cheiro podre que sai daquele lugar. Eu sei, querido, que tem horas que a gente não quer que algumas coisas na nossa vida sejam mexidas, porque vai provocar um mau cheiro. Mas eu vim nessa noite dizer para você que não há restauração nenhuma que aconteça em nossa vida se alguns reparos não forem feitos em nossa vida. Não adianta querer maquiar as coisas, porque uma hora mais cedo ou mais tarde a maquiagem vai cair. Uma hora mais cedo ou mais tarde a beleza da aparência vai cair. É melhor mexer na ferida, tirar a casca, para que a restauração seja verdadeira. Ele olha e diz, tira essa casca, tira essa pedra, porque o que está impedindo o milagre acontecer não pode ficar na frente. Se tem alguma coisa que está entre você e o seu milagre, pelo amor de Deus, nessa noite, tira, mesmo que cause espanto, mesmo que doa, tira, porque sem isso não haverá restauração. Ele olha e diz, tira a pedra, vai surgir um mau cheiro, vai surgir um desconforto, mas não importa quem está ao teu redor, importa o que eu vou fazer na sua vida, e quando eu fizer, os outros que não aceitaram o projeto, a forma, vão ter que aceitar, porque sou eu que estou trabalhando. Entenda que algumas pessoas não vão entender o propósito e o projeto que Deus vai fazer. Vai causar espanto, vai doer a tua vizinhança, a tua parentela, quem mora dentro contigo, debaixo do mesmo teto vai se espantar. Mas é isso que Deus vai fazer. O Senhor vai trazer à existência aquilo que já estava morto, aquilo que já havia sido perdido. Vai trazer novamente esperança para a sua casa, vai trazer novamente esperança para o seu lar, vai trazer novamente esperança para o seu casamento, vai trazer esperança novamente para o teu filho. Se tem alguém na sua casa que já está fedendo, já está pronto para ser sepultado, Deus está dizendo, estou trazendo à tona novamente, estou chamando à existência o que está morto, vai acontecer um milagre. Quando tiram a pedra, todo mundo coloca a mão na boca, nossa, que fedor. Para que isso? Para que expor dessa maneira? E todos nós, queridos, sabemos que hoje nós temos aí alguns crimes que são necessários mexer novamente com um cadáver para fazer alguns exames, quando normalmente é crime. E isso nossa geração, a gente já vê que realmente é um absurdo, é uma violação, é algo desrespeitoso com a pessoa, com a família que está morta. Imagina naquela época, todo mundo olhando e dizendo, para que isso? Isso aí é o cúmulo. Mas o que Deus faz vai causar espanto, sim. O que Deus faz sempre vai causar espanto. Ele olha e diz, olha, se não estão aceitando a minha forma de trabalhar, não tem problema, sai fora. Não fica, só vai ficar quem quer receber, só quer ficar quem quer ter vida mudada, só vai receber quem aceitar o propósito e o trabalhar de Deus. É dessa maneira, aceite o trabalhar de Deus. E a Bíblia diz que quando ele está olhando para aquela multidão, olhando para aquele buraco aberto, a podridão saindo, ele grita, Lázaro, vem para fora.
Aleluia. É nesse momento, querido, que todo mundo volta as suas câmeras oculares para dentro daquele buraco e começa a ver dentro daquela cova alguém que antes estava morto, já estava até em decomposição, saindo do meio da cova da morte e saindo para a vida. Eu imagino aqui, querido, olha, eu faço aqui uma parada aqui, como se eu acreditasse nessa mensagem aqui. Imagine Lázaro lá no céu, já lá desfrutando da maravilha da eternidade, já passeando já nas mansões celestial. E de repente ele ouve a voz lá: Lázaro, vem para cá. E o corpo de Lázaro começa a tremer. O corpo de Lázaro começa a tremer e diz: eu conheço essa voz. Eu conheço esse que está me chamando. Ele não é outro, ele é o dono da vida. E se ele está me chamando, eu preciso ouvir essa voz. Então, querido, você que já perdeu a esperança, você que já perdeu a fé, você que já perdeu que Deus pode fazer alguma coisa quando o cenário já era o fim, acredite, porque tem ressuscitação para você nessa noite. Acredite, porque tem solução para a sua vida aqui nessa noite. O que está morto, o que está sem vida, o que está sem esperança, Ele está trazendo novamente. E quem vai adorar, quem vai glorificar, quem vai exaltar o que Deus vai fazer na sua vida, quem não quiser aceitar, problema dele. Mas quem está pronto para receber esse milagre, levanta a sua mão e adore a Ele, porque Ele vai ressuscitar. Ele vai fazer grandes coisas no seu lar, Ele vai fazer grandes coisas no teu casamento. Se prepare, porque quem levou os teus sonhos acreditando que não teria mais chance, vão ver ele voltando com vida, vão ver ele voltando à existência. Então que você saia na noite desse dia acreditando que tem ressuscitação para você. Não está tudo perdido não, na mão dele ainda está o controle da nossa vida. Os homens confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos naquele que criou os céus e também a terra. Então que você nessa noite saia daqui acreditando: o que está morto pode ressuscitar, se você confiar e acreditar na palavra dele. Amém? Aplauda o Senhor e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquemos de pé esta noite.